Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje, sejam bem-vindos aí. E aí, Vanderlei Avelino, como é que tá Portugal aí? Olá, Fran. Só esperar o pessoal entrar aí que a gente já começa o nosso bate-papo sobre o uso do condicionador ou não. Quem usa condicionador em todos os cães aí? Dá um joinha aí, por favor. Fran Porto. Senhor Wilton. É isso aí, Luiz Ricardo. O som tá bom aí para vocês, a visualização. Tá chegando aí em Portugal. Então tá joia. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Eu me chamo Antônio Neto, sou o Top Groomer da Centagro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do condicionador. Nós vamos falar de alguns mitos e verdades e o porquê que tem pessoas que ainda acreditam que em certas raças ou em gato não se deva utilizar o condicionador e o porquê que esses mitos acontecem. Então, nós vamos falar detalhadamente sobre isso e eu vou apresentar alguns slides aqui e na medida que vocês forem tendo alguma dúvida aí, vocês podem mandar as perguntas aí que a gente vai respondendo na medida do possível aqui de acordo com o conteúdo. Parece ser um conteúdo simples, mas eu acredito que é simples, mas não é fácil, porque realmente dar banho hoje é uma arte. E à medida que você faz um bom banho, você realmente conquista o seu cliente, ele volta, fala bem do seu serviço e automaticamente a gente acaba agradando bastante os nossos clientes, né? Então eu vou colocar um slide aqui para a gente começar esse bate-papo. O condicionador é indicado somente para pelagens longas, embaraçadas e ressecadas? Então isso é um mito. O condicionador é necessário para todos os tipos de pelagem, longa, curta, embaraçada, ressecada. E para que a gente entenda isso, nós temos que entender necessariamente o procedimento do banho, como é que o banho funciona. Então, quando a gente trabalha com um shampoo, na primeira mão do shampoo, nós vamos trabalhar com um shampoo que vai fazer a abertura das cutículas do pelo. E na segunda mão, automaticamente a gente vai colocar um shampoo de pelagem clara ou escura para realçar essa pelagem e automaticamente, na sequência, a gente pode usar também o shampoo desembaraçador 2 em 1, que vai nos ajudar a desmanchar esses nós e na sequência a gente utiliza o condicionador. Então o banho básico, ele é composto de 2 mãos de shampoo e uma de condicionador. Eu recebi uma pergunta hoje durante o dia de uma pessoa me perguntando se eu indico o uso do sabão de barra para fazer a abertura inicial. Então, assim, a questão do sabão de barra não é indicado hoje mais nos salões de banho-tosa. Isso foi algo que a gente utilizou no passado com muita frequência, porque realmente a gente não tinha cosméticos de boa qualidade. Mas hoje a gente tem produtos de alta qualidade aí no mercado e a gente não necessita mais de uso de sabão de barra, nem de detergente, que são produtos agressivos tanto para a pele quanto para o pelo do animal. Certo? Então vamos lá.
Vamos reforçar aqui, porque muitas pessoas entraram aí depois que eu comecei a conversar com vocês. O condicionador é indicado somente para pelagens longas, embaraçadas e ressecadas? Isso é um mito. Ele é indicado para todo tipo de pelagem. Então, o procedimento é: a primeira mão de shampoo vai abrir as cutículas, a segunda mão ela vai fazer uma limpeza de dentro para fora dessas cutículas e o condicionador fará o fechamento dessas cutículas. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, em preto e branco, imagine que quando a gente aplica o shampoo, as escamas são abertas. Vocês estão vendo que na imagem aí apareceu as escamas? E aí, com isso, a gente tem o entendimento que essas cutículas são abertas quando a gente entra com a primeira mão, que vai fazer a limpeza, que é o shampoo, que é um tensoativo aniônico. O que é um tensoativo aniônico? Ele tem uma carga negativa, ele vai abrir as cutículas, ele vai tirar a sujeira, a sujidade, e na sequência, na segunda mão também, a gente tem que entender que o shampoo que vai ser utilizado tem um tensoativo aniônico também. Então, se a gente fizer um banho só com shampoo, vai ficar faltando algo. As escamas vão ficar abertas, como vocês estão vendo aí no desenho. Eu vou mostrar o próximo desenho aqui para vocês entenderem somente a visibilidade aí das escamas abertas. Então, quando o shampoo entra em contato, imagina que essas setas vermelhas é a ação do shampoo entrando em contato com o fio do pelo e ele está abrindo as cutículas do pelo, para vocês entenderem direitinho aí. Então, o shampoo tem um efeito que se chama tensoativos aniônicos. Ele tem uma carga negativa que vai tirar a sujeira, as impurezas. Estão perguntando aqui, isso pode ocasionar mau cheiro no animal se não usar o condicionador? Sim, porque realmente essas escamas vão ficar abertas. E aí, provavelmente, esse banho não vai durar o período que o cliente gostaria que ele durasse. Normalmente, por exemplo, quando a gente não usa o condicionador, tem alguns clientes que reclamam que o banho durou pouco. E aí você vai tentar entender, foi porque não foi utilizado o condicionador. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui no próximo slide. Todas as raças devem utilizar o condicionador no banho? O que vocês acham? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram lá, e aí teve muita gente que falou, não uso. Uso em algumas, não em todas. Então, assim, todas as raças devem utilizar o condicionador. Isso é verdade, não é mito. Porque o shampoo limpa e remove as impurezas da pele e do pelo, abrindo a cutícula. Então essa é a ação do shampoo. Então a gente faz um processo de limpeza eficiente utilizando 2 mãos de shampoo, sempre. A primeira a gente chama de pré-lavagem, que faz essa abertura das escamas do pelo, e a segunda a gente faz uma limpeza de dentro para fora, já que as cutículas estão abertas. E o condicionador ele vai fazer o efeito de fechamento das cutículas. Esse fio que está deitado aqui é um fio totalmente fechado. Então o condicionador ele fez esse fechamento dessas cutículas para que selasse. Imagine que o pelo tem as escamas ou as cutículas que a gente chama, imagine que são telhados que vão ficando um sobre o outro. Quando eles são abertos, eles ficam expostos. Quando a gente utiliza o condicionador, ele deita e dá essa sensação de fechado, igual está na imagem aqui que vocês estão vendo. Então, realmente, todas as raças necessitam do uso do condicionador no banho. Por isso que a gente está mostrando essa imagem aí para vocês. E o condicionador, ele tem uma carga que se chama aniônica. É uma carga que vai fechar.
as escamas. Então nós temos uma carga catiônica no shampoo e nós temos uma carga aniônica no condicionador. O VET prescreveu o tratamento que irá determinar se o condicionador e como será feito. Por exemplo, tem alguns médicos veterinários que não gostam de indicar o condicionador quando estão utilizando o shampoo medicamentoso. A gente tem que respeitar a opinião do médico veterinário. O que eu estou falando aqui para vocês é uma questão de estética, quando o animal não está com nenhum problema de pele, nem problema de pelo, e a gente está fazendo um trabalho consecutivo, constante ali, semanal, porque normalmente os cães que vêm para a gente, eles vêm semanalmente. Então, para os cães que vêm semanalmente e não tem nenhum problema de pele, e não está usando nenhum shampoo medicamentoso, a indicação é que se use as 2 mãos de shampoo e uma de condicionador para que a gente consiga fazer esse fechamento aí normalmente. Aí tem algumas perguntas que o pessoal faz que é da seguinte maneira: quando eu vou tosar, eu vou usar o condicionador ou não? Se eu for dar banho num gato, eu vou usar o condicionador ou não? Então isso gera muita dúvida na cabeça da maioria dos profissionais. E por que essa dúvida normalmente vem? Deixa eu tirar aqui só para a gente bater um papo aqui. Então essa dúvida de usar ou não usar o condicionador no dia da tosa, os gatos usar ou não, os profissionais de banho e tosa que têm mais de 10, 15 anos que trabalham com banho e tosa, eles são de uma geração que a gente não existia o nome condicionador, existia o nome creme rins. Era algo que era muito oleoso, deixava o pelo muito pesado. E aí ficou esse mito no meio de todo mundo aí, que acha que realmente não se pode usar o condicionador no dia da tosa e muito menos em gatos. Mas a gente pode utilizar sim, porque a tecnologia evoluiu. Só um minutinho, deixa eu ler aqui uma pergunta aqui. A máscara de hidratação pode ser utilizada como condicionador? Intervalos de banho para Spitz e Shih Tzu, usamos os mesmos produtos? Eu vou responder todos vocês aqui. Vamos responder primeiro aqui a questão da máscara. Qual a diferença entre o condicionador e a máscara de hidratação? Até coincidiu aí a pergunta de vocês. Então, o condicionador, ele neutraliza a carga negativa. Ele vai fazer um fechamento. Ele age com a normalização das cutículas. Então, se a gente não utiliza ele, as cutículas ficam abertas. Então, à medida que as cutículas ficam abertas e o cão sai do banho e tosa, toda a ação de poeira, região de marisia, isso é afetado porque esse pelo ele vai receber tudo isso nele e automaticamente a tendência a ficar oleoso, embaraçado, com a sensação de áspero, sujo, muito mais rápido, porque a gente não utilizou o condicionador. E nós temos os benefícios também adicionais ligados aos ingredientes que tem dentro do condicionador. No nosso caso, a gente tem a lanolina e a aloe vera, que é o que tem no nosso condicionador da PetSmack. E fora a sensação de maciez. Então, o condicionador, ele dá tudo isso que eu estou falando para vocês. Neutraliza a carga negativa depois que a gente utilizou o shampoo. Facilita o penteado. Imagina você aí fazendo a secagem de um Shih Tzu de pelagem longa e você está secando ele ali e você não utilizou condicionador. Aí você liga o secador bem quente, pega uma rasqueadeira e começa a escovar aquele cão. De tempos em tempos você vai passar a rasqueadeira na mão e vai tirar uma quantidade excessiva de pelo que a rasqueadeira está tirando. Um dos motivos pode ser porque você não utilizou o condicionador. Então ele é prioritário. Se a gente abriu as cutículas, nós temos que fechar com o condicionador. Então vamos ver aqui a diferença do que a gente tem na máscara de hidratação. Ela aumenta o conteúdo hídrico. Então se ela hidrata, ela devolve água
ela age no córtex, na cutícula e aumenta o conteúdo proteico do pelo. Então, são duas coisas totalmente diferentes. O condicionador, ele neutraliza cargas negativas. A máscara aumenta o conteúdo hídrico. Então, quando a gente fala de máscara de hidratação, nós estamos devolvendo componentes que vai auxiliar no córtex, na cutícula e aumentando o conteúdo proteico. Então, nós estamos devolvendo nutrientes quando a gente está utilizando uma máscara de hidratação. O condicionador, ele segura o que você tratou com a máscara. Então, nós temos que intercalar aí as máscaras também, para não causar o efeito rebote. Semanalmente a gente pode utilizar uma máscara diferente. Com isso, a gente sempre vai ter um pelo tratado e condicionado. Quando a gente fala condicionado, é fechado, com as escamas, as cutículas fechadas. Então, vou tirar a imagem aqui para ler as perguntas de vocês. A Sheitsu Três Marias comentou que percebe que o condicionador segura o tratamento dentro do fio. Exatamente isso. Porque quando a gente abriu as cutículas, se a gente não utilizar esse condicionador, realmente a gente vai perder parte hídrica, vai perder proteína, vai perder os nutrientes que estão no fio. Então, o condicionador vai fazer realmente esse papel do fechamento ali da cutícula, para que realmente esse processo dure até na próxima semana. Certo? Vou voltar aqui para os slides para a gente falar de um ponto também que é curiosidade de muitos de vocês. Não é recomendado condicionar antes da tosa? Quem acha que sim, coloca sim aí. Quem acha que não, fala que não, por favor. Para a gente entrar nesse ponto aí com vocês. Você acha que deve condicionar no dia que você vai tosar ou não? Isso é um mito ou é uma verdade? A Jaqueline aqui fez a mesma pergunta. Posso utilizar o condicionador no dia da tosa? Então, essa resposta é a seguinte: é um mito. Você, mesmo no dia da tosa, você pode utilizar o condicionador sim. Qual que é o grande detalhe aqui? Nós temos que tomar um certo cuidado com a quantidade de condicionador que a gente utiliza e a gente tem que condicionar o fio. Então, nós temos que fazer um movimento de luva. Eu tenho que pegar da raiz para a ponta e fazer esse efeito, ó, essa massagem. Então, nós podemos condicionar sim. Isso é um mito. Quem acha que não pode condicionar. Por que que muitos profissionais acham que não pode condicionar e acham que pesa? Se a gente for analisar os condicionadores de 10, 15 anos atrás, era uma outra tecnologia. E hoje, as matérias-primas que chegam para a indústria e os condicionadores de boa qualidade aí são totalmente preparados para condicionar o pelo, deixar ele com uma estrutura legal. Se você vai fazer uma tosa bebê, você pode condicionar com uma quantidade que realmente não vai te causar nenhum malefício, não vai pesar, e automaticamente você pode fazer a tosa sem problema nenhum. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Eu vou tirar o slide só para ver o que vocês... Pode condicionar sim. Vou aprender, não sei. Sim, penso que deve. Então a maioria de vocês respondeu que sim. Quando eu fiz a pesquisa, perguntando se vocês condicionavam ou não, a maioria respondeu que sim, que utilizava o condicionador. É igual eu comentei com vocês, se a gente for analisar a questão dos profissionais mais antigos, tem muitos que têm o receio de condicionar. Eu respeito cada profissional, mas eu afirmo para vocês que hoje, você fazendo o condicionamento de forma correta, você não vai ter nenhum problema. Então eu vou dar um exemplo para vocês sobre a quantidade. Normalmente, quando a gente dá um banho em um Spitz, por exemplo,
que vai fazer o trimming. A gente vai utilizar de 10 a 12 ml na primeira mão de um shampoo intensivo. Na segunda mão, se for um Spitz laranja, eu vou utilizar o shampoo pelagem clara. Eu vou utilizar ali de 6 a 8 ml. Então, vamos supor que eu utilizei 12 ml na primeira mão e 8 ml na segunda mão. Então, eu tenho 20 ml de shampoo. Qual que é a quantidade exata que eu tenho que utilizar de condicionador para que esse pelo não fique pesado? Se vocês levarem essa dica com vocês sobre essa conta, vocês nunca mais vão sofrer com essa questão de condicionador. Então eu utilizei 12 ml na primeira mão e 8 ml na segunda. Nós utilizamos 20 ml de shampoo nas duas mãos. Então eu vou pegar 20 ml vezes 20%, eu vou ter 4 ml de condicionador. Então a quantidade bem pequena vai fazer com que a gente faça o condicionamento, a cutícula feche, o pelo não fique pesado. Na hora de você tosar, essa pelagem vai estar armada, mas você utilizou a quantidade exata que precisava. Então qual que é a quantidade exata que você tem que lembrar? Sempre 20% do que você utilizou de shampoo. Se você gravar esse número aí com vocês, nunca mais vocês vão correr o risco, nem vão ter o erro de pesar, colocar uma quantidade. Por exemplo, se eu colocar 10 ml de condicionador, a pelagem vai ficar pesada? Sim, porque você colocou uma quantidade excessiva. E aí tem alguns profissionais que falam assim, não, mas demora muito para secar. Quando você tem essa sensação que está demorando para secar, é porque você errou na quantidade. E aí, quando você coloca essa quantidade excessiva de condicionador, realmente vai demorar um pouco mais. Então, lembrem-se disso. Sempre que você usar o shampoo, faça as contas de quantos ml você utilizou na primeira mão e na segunda mão. A gente abriu as cutículas. Para que a gente faça esse fechamento com propriedade e a gente não tenha nenhuma chance de errar, sempre 20% sobre a quantidade que você utilizou do shampoo. Isso vai dar 4 ml de condicionador e aí você não vai ter nenhum problema para fazer a tos aí, condicionando a pelagem. Correto? Então, pode condicionar quando eu for tosar? Sim. Qual que é o segredo? 20% sobre a quantidade de shampoo que eu utilizei. Se vocês gravarem isso, nunca mais vocês vão errar e esse pelo não vai ficar pesado. Muito pelo contrário, ele vai ficar soltinho, vai ficar condicionado e vai ficar protegido. Esse banho vai durar até a próxima semana. Quando eu não condiciono, esse pelo fica áspero, fica aberto e ele começa a puxar sujeira, umidade. Se você sai com o cão para passear na rua e é um lugar que passa muito carro, fuligem do asfalto, tudo isso vai para o pelo do cão. E aí ele entra para dentro de casa e o cliente fica com aquela sensação que o cachorro está com mau cheiro, que o banho não durou. Por que o banho não durou? Porque as cutículas estão abertas e essas cutículas começam a absorver tudo que tem em volta dele. Se você mora numa região de praia e você não usa o condicionador, essas cutículas ficam totalmente abertas e elas absorvem através do pelo, que está com a cutícula aberta. O que isso vai acontecer? O pelo pode ficar amarelado quando é branco, o preto começa a ficar avermelhado porque a marisia começa a queimar esse pelo. Mas quando eu uso o condicionador, eu crio uma película de proteção, que é justamente o fechamento dessas cutículas do pelo. Certinho? Então o mito da tosa, vocês nunca mais vão sofrer com ele. Combinado? Vamos ver o próximo slide aqui para a gente ver o que é. Cães de pelagem curta devem ser condicionados com menor frequência? O que vocês acham sobre isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso também é mito. Por quê? Existe uma regra básica que devemos condicionar ou hidratar sempre que a gente efetuar um banho. Então,
Se eu peguei um Pinscher, um Pug, um Dachshund, um Beagle, um Basset-Hound, que são cães de pelagem curta. E o que acontece com os cães de pelagem curta? O ciclo de crescimento da pelagem deles é mais rápido, porque ela é curta. Então, automaticamente, esse pelo vai cair muito mais rápido. Então, o que acontece? Voltando na questão dos cães de pelagem curta. Eu vou tirar o slide aqui para a gente olhar olho no olho. Então, por exemplo, você deu banho num Beagle, que é um cão que tem pelagem muito densa e fechada, e aí você fica com aquela história na cabeça. Eu vou passar as 2 mãos de shampoo e não vou condicionar, porque senão realmente ele vai demorar para secar. Então, o que acontece quando você fica com essa visão aí? Você não sela, você não fecha as cutículas. E imagine um cão da raça Beagle, com aquela densidade de pelo, indo embora para casa. Aí, para que ele não fique com mau cheiro, você coloca uma quantidade excessiva de perfume. E a sensação que dá é que, assim, depois de 24 horas, aquele perfume sumiu. E, na verdade, é isso mesmo. O perfume não é para ser duradouro eternamente, porque a gente respeita o olfato dos animais. Mas você realmente não selou a cutícula. E ele vai passar pelo mesmo processo. Ele vai passear na praça, ele vai rolar na grama, ele vai passear ali no jardim, na areia. E aí, depois de 2, 3 dias, a tutora liga para o banho-tosa e fala assim: o que aconteceu com o Mike essa semana? Parece que o banho não durou como das outras vezes. O que aconteceu? Você não selou as cutículas do Mike. E aí, a tutora está reclamando, porque o cão está com mau cheiro. Então, um banho ele só vai ser completo, seja num cão de pelagem longa, seja num cão de pelagem média, seja num cão de pelagem curta. Quando você usar na primeira mão shampoo intensivo ou dia a dia, que vai abrir essas cutículas. Na segunda mão, eu tenho a opção de usar o pelagem clara, pelagem escura ou o 2 em 1 e fechar as cutículas com o condicionador. Então, se eu não utilizar esses 3 itens, o banho está incompleto. Seja um cão de pelagem longa, seja um cão de pelagem curta. A regra dos 20% do uso de condicionador vale também para o Beagle, para o Pinch, para o Dash, para o Basset-Hound. Você não vai ficar sofrendo para secar esse cachorro. Quando você coloca um condicionador que é a base de aloe vera e lanolina, ele vai fazer esse fechamento, vai acelerar o processo de secagem, porque você colocou a quantidade exata de condicionador. Se eu utilizei num Shih Tzu ou num Spitz 20 ml, se eu pegar um Dachshund, eu vou gastar 15 ml. 15 ml vezes 20% são 3 ml de condicionador. Se a gente apertar a válvula do condicionador uma vez, eu tenho toda a quantidade. Eu vou aplicá-la na palma da mão e vou distribuir ela com a ponta dos dedos em todo o corpo. À medida que o condicionador saia da ponta dos dedos, você faz esse movimento novamente, porque aqui na palma da sua mão vai estar um reservatório daqueles 3 ml que você ativou na palma da sua mão. E aí, automaticamente, você distribui ele pelo corpo todo. O condicionador tem mais alguma função além da atuação no pelo? A pele se beneficia de alguma forma? A pele se beneficia porque quando eu não uso o condicionador, eu tenho um excesso de produção de oleosidade. Então, por exemplo, você vai pegar um Yorkshire que tem uma pelagem preta e você não usa o condicionador, indiretamente o organismo está produzindo mais óleo, porque você não fechou essas cutículas. Então essa produção de óleo
de ácidos graxos que vem da pele, ele vai tentar suprir o que você não fez com o condicionador. Então, mesmo um cão com oleosidade excessiva, alguns cães de pelagem escura e o York tem essa oleosidade excessiva, quando eu uso o condicionador de forma correta, eu vou diminuir essa oleosidade excessiva. Então, o condicionador, se for condicionar sem enxágue, não. O condicionador que a gente trabalha na PetSmack é um condicionador que a gente tem que enxaguar. A gente não te recomenda deixar nenhum resíduo de shampoo e nenhum resíduo de condicionador. Tudo que você aplicar no pelo, a gente vai retirar. Então, na primeira mão de shampoo, eu vou aplicar na palma da mão, vou massagear, vou ativar e vou distribuir no pelo. Vou enxaguar totalmente. Vou aplicar a segunda mão de shampoo, vou ativar na palma da mão, vou distribuir com a ponta dos dedos, vou enxaguar. 20% do que eu usei de shampoo é a quantidade que eu vou usar de condicionador. Vou massagear esse condicionador na palma da mão, vou distribuir com a ponta dos dedos, vou espalhar por todo o corpo, vou fazer um movimento de luva da raiz para a ponta. Então é assim que eu passo condicionador. A pele eu não preciso esfregar na pele condicionador. Eu faço isso, ó. Eu puxo o pelo para fora. Então você não tem que condicionar a pele. O condicionador foi feito para condicionar o pelo. Então, se você fizer esse movimento, a não ser que o cão seja de pelagem curta, que aí você vai massagear com a ponta dos dedos, distribuindo sobre aquele pelo. Mas por ser uma quantidade menor de pelo e de condicionador também, você vai espalhar por todo o corpo. Para que você terminar de massagear ele todo, você vai enxaguar. Não tem a necessidade de deixar um tempo o condicionador agindo. Posso usar o Livon sem enxágue depois de usar o condicionador? Sim. Nós temos uma técnica para clientes que são mais sensoriais, que gostam de um cheiro mais constante. Então a gente coloca uma gota de Livon na palma da mão depois que a gente fez esse processo inicial. Nós passamos as 2 mãos de shampoo, a de condicionador, enxagamos bem. E na hora que eu vou secar, depois que eu soprei, uma gota de Livon, mais 3 borrifadas da Del Colônia ou do perfume que você mais gostar da PetSmack. Ativou, distribuiu no pelo, a fixação olfativa vai ser maior, porque você vai secar fechando essas cutículas. Então a durabilidade de cheiro vai se tornar maior. Segredo: sempre pergunte primeiro, na hora que o cliente chegar com o cão, se ele quer perfume. Porque senão você vai aplicar essa técnica aí, vai ficar com uma fixação maior olfativa, o cliente vai reclamar que ele não queria perfume. Então sempre faça o checklist antes, para que você realmente agrade o cliente. Imagine você deixar o cão com cheiro mais fixo e ele não gosta de perfume. Ou então um cliente que gosta de uma fixação maior, você não passou o perfume. Então, assim, é super bacana essa dica aí com Livon. Você pode colocar uma gota de Livon mais 3 borrifadas de qualquer Del Colônia da PetSmack ou dos perfumes que a sensação olfativa vai durar um tempo maior. Vamos aqui para o próximo slide, gente. Então esse nós já falamos, os cães de pelagem curta devem condicionar também. Com qual frequência? Sempre que a gente der o banho, a gente vai condicionar o cão. Então, se o cão toma banho semanalmente, o meu processo básico é 2 mãos de shampoo e uma de condicionador. O que eu vou fazer para a secagem não ser interrompida ou que o tempo seja maior? 20% do que eu utilizei de shampoo. Automaticamente você vai ter uma secagem rápida. Então vamos para o próximo tópico. O uso frequente do condicionador deixa os pelos oleosos? Isso é mito ou verdade? O que vocês acham? Então qual que é a função básica de qualquer condicionador? Lembra que nós falamos lá no início, quando a gente começou o nosso bate-papo? O shampoo tem o efeito de tirar a sujeira. O condicionador tem o efeito de
selar as cutículas. Então ele tem o efeito de neutralizar a eletricidade dos fios, que através do shampoo foi aberto. Então, eletricamente, ele está totalmente aberto. Quando a gente usa o condicionador, ele neutraliza essa eletricidade dos fios que foram estimuladas pelo shampoo. Então, o que acontece? Quando eu abro as cutículas, a eletricidade está toda ali, ela está totalmente aberta. Então, quando eu venho com o condicionador, ele neutraliza essa eletricidade e faz esse fechamento das cutículas do fio. Conferindo brilho, maleabilidade, o que é isso? Ele vai ficar fácil para escovar, ele vai ficar maleável. Então, quando eu passar a escova, automaticamente ele vai ajudar a tirar o excesso de água que possa estar entre a pele e o pelo, sem que essa escova tenha uma fricção direta na pele. Então eu não vou machucar a pele, porque a escova vai deslizar muito mais fácil, se você utilizar na quantidade certa. Então, além dos benefícios do uso do condicionador ser o fechamento e o selamento de todo o fio, na hora da escovação, ele vai facilitar muito para a gente escovar. Então a escova vai deslizar muito mais fácil. Isso significa que a secagem se torna muito mais rápido. Mas muita gente tem na cabeça o mito que quando eu uso condicionador, a secagem demora mais. Por que esse mito existe? Porque eu erro na quantidade de condicionador. Então, tudo que nós falamos até agora, por que as pessoas, principalmente as mais antigas como eu, que tem mais de 15 anos que trabalha com banho tosa, tinham essa cabeça que o condicionador deixava difícil o pelo para secar? Primeiro, porque a gente errava na quantidade, colocava uma quantidade excessiva. Segundo, porque a formulação dos condicionadores antigos eram muito diferente dos que hoje nós temos presente aí no mercado. Então é outra tecnologia, realmente a gente tem ativos de secagem rápida que vai acelerar o processo, mas a gente tem que usar a quantidade certa. Então vamos para o próximo slide aqui. Uso frequente do condicionador. Qual a importância do condicionador para a saúde do fio? Então vamos lá. Qual que é a importância? Para todo o fio, ele vai fazer o fechamento. Ele é um selador. Ele tem o poder de tirar a eletricidade que o shampoo trouxe. Então, para que vocês entendam de uma vez por todas, o gato pode condicionar? Pode condicionar, mas eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de condicionador que eu coloco no pelo do gato. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre a questão do gato. Quando eu vou dar banho em um gato, isso tem muito tempo que eu não faço, mas nós temos na equipe aqui dos Top Groomers o Paulo Ricardo, que é um especialista. E, por exemplo, você vai aplicar primeiro a mão de shampoo, você pode utilizar o dia a dia ou você pode utilizar o shampoo intensivo. Nós abrimos essas cutículas. Na segunda mão, a gente recomenda que você utilize o shampoo pelagem escura, porque ele tem na sua composição o amamelis em junção com a arnica, que vai tirar a oleosidade excessiva da região de pescoço e cauda de garanhão, que é aquela oleosidade bem impregnada. E aí, com isso, quando você utiliza o shampoo pelagem escura, mesmo que o gato tenha uma pelagem clara, você tira esse excesso de oleosidade em regiões que são excessivas, região de pescoço e na região da cauda. Com isso, a mesma quantidade que você utilizou de shampoo, você vai somar as duas. Se você usou 20 ml, 12 ml na primeira mão de intensivo e 8 ml de shampoo pelagem escura na segunda mão. Isso deu os 20 ml. Você vai multiplicar por 20%. Quantos ml de condicionador você tem que passar? 4 ml. O que isso representa para um gato persa que o pelo às vezes é muito grande? Quase que nada.
4 ml de condicionador você consegue colocar totalmente na palma da sua mão. Você ativou, você aplica com a ponta dos dedos para você espalhar por todo o corpo do gato. E aí você vai fazer massagem também da base para fora. Isso vai gerar uma sensação de relaxamento no corpo do gato, vai fechar as cutículas do pelo do gato, vai enxaguar bem, tirar todo o excesso. E com isso, a pelagem dele vai ficar muito mais solta. E essa oleosidade excessiva, ela vai diminuir. Primeiro, porque a gente utilizou o shampoo pelagem escura. A arnica, com o efeito adstringente, tirou essa oleosidade excessiva. E quando eu fecho a cutícula, eu mando uma informação para o organismo dele que ele não precisa ficar produzindo aquela quantidade de óleo que vem da pele. Então, nos gatos também a gente utiliza o condicionador. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Deu para vocês entenderem o processo aí direitinho? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês que eu não respondi. Pediram para me falar um pouquinho sobre o Hydrate System. O Hydrate System é uma ampola da PetSmack que hidrata a pele e o pelo. Então é muito fantástica. Ela é uma hidratação que normalmente ela vai devolver a parte hídrica para o pelo e ela vai devolver hidratação também para a pele. Então como é que ela funciona? Quando ela entra em contato com a pele, ela vira vitamina B12. O que é a vitamina B12 para que vocês tenham um entendimento? E aonde que normalmente a gente vê essa reação que vira vitamina B12. Nós temos no Hydrate System, na sua formulação, ele é formulado com depantenol e tamarilis. Então essa junção vai dar brilho, vai dar maciez para o pelo e vai dar maciez para a pele. O depantenol, quando entra em contato com a pele, ele se transforma em vitamina B12. Então, por isso que a pele fica hidratada. Para cães ou gatos que estão fazendo tratamento de pele, a gente recomenda, tanto para os esteticistas quanto para os veterinários, o uso do Hydrate System. Porque quando a gente faz o uso do shampoo medicamentoso, às vezes ele resseca a pele e o pelo. E aí, com o Hydrate System, a gente tem a recuperação dessa pele e desse pelo ao mesmo tempo que a gente está fazendo uso do shampoo medicamentoso. Então, isso se torna uma ação fantástica, muito indicado aí por muitos médicos veterinários e muitos profissionais de banho e tosa. Em qual outra situação que eu indico o Hydrate System para vocês? A ampola vem ajudando a recuperar muita pele ressecada. Só retorno positivo. Bacana. Pode passar o sabão de coco da linha Granado no pescoço? Eu não recomendo porque eu não conheço o sabão. Mas assim, hoje eu só faço uso dos shampoos e somente da linha PetSmack. Eu posso condicionar quando uso o Hydrate System? Sim. Vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer esse condicionamento. Você vai fazer o banho normal. Na primeira mão você vai usar o intensivo ou o dia a dia. Na segunda mão você vai usar pelagem clara, pelagem escura ou 2 em 1. Vai condicionar. A ampola, você pode utilizar ela pura ou ela vem com especificação da indústria, 20 ml, e você pode complementar com mais 80 ml de água. Ela vai virar 100 ml de água. É interessante você colocar ela num borrifador e distribuir no pelo todo. A gente faz às vezes também num copinho, mas no copinho o aproveitamento é menor. Quando você coloca no borrifador, você tem um aproveitamento maior do Hydrate System. Então, realmente, se torna muito mais proveitoso quando a gente utiliza com o borrifador. Então, a gente fez o banho normal, utilizou o condicionador. Eu fiz a preparação do Hydrate System, que vem 20 ml mais 80 ml de água, coloquei no borrifador, utilizei ele no corpo todo do animal. O Hydrate System a gente não enxágua, não tem a necessidade de enxaguar. Você massageou bem, você já vai para o processo de secagem.
A Shih Tzu Três Marias está falando aí que a melhor ampola que tem é super poderosa. E realmente as Shih Tzus delas são lindas. Vocês podem entrar no Instagram delas aí que vocês vão conferir o resultado. Ela trabalha com a nossa linha e realmente é fantástico o resultado. Tem mais alguém aqui que usa o Hydrate System? Já conhece ele? Eu vou falar de mais uma indicação para vocês do Hydrate System, que eu fiz um experimento junto com uma médica veterinária e uma zootecnista da Centagro, que a gente fez um trabalho muito legal na recuperação de cães da raça Spitz alemão com o tratamento de alopecia postosa. Então eu trabalhei num canil durante 6 meses, fazendo banhos de 15 em 15 dias nos Spitz, com a linha da PetSmack, utilizando o Hydrate System e o Megatrat 6.3. Então esse processo no período de 6 meses, se vocês quiserem, a gente tem um informativo técnico com todo o processo que foi feito para vocês entenderem, visualizarem e compartilharem com os clientes de vocês sobre essa recuperação da alopecia postosa, que é muito interessante. Hoje é uma das raças que mais se tem no Brasil, são os Spitz, e tem muita gente tendo dificuldade com a recuperação de cães que chegam nesse ponto. Nós temos também alguns cães que tiveram alopecia X, que fizeram uso do Hydrate System junto com o Megatrat, com uso com a linha da PetSmack, e o efeito foi muito bacana. Quando é alopecia postosa, no período aí de 3 a 6 meses, a recuperação da pelagem é muito rápida. Quando é alopecia X, que é uma alopecia por causa genética, aí o processo já é um pouco mais demorado. Pode ser de 1 ano a 2 anos para que realmente consiga restituir toda essa pelagem. E tem alguns cães que tem que fazer o processo de microagulhamento, aí é um processo mais detalhado. Mas, para cães, cadelas que estão no cio da raça Spitz, período de troca, tanto no cio como pós-parto, entrada do verão, entrada do inverno, que os cães perdem muito pelo, o Hydrate System ajuda muito nessa recuperação. Então é muito bacana. Quem tiver interesse nesse material, eu vou pedir que vocês me mandem um direct no Instagram. Vocês podem me mandar tanto no da Centagro como no meu pessoal, que eu envio esse informativo técnico para vocês terem essa informação aí de forma bem detalhada. Usei na escovação do meu doguinho e adorei. É isso aí, o Hydrate System realmente é bacana. Pessoal, sobre o condicionador, ficou alguma dúvida? Deu para vocês entenderem direitinho todo o processo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que a gente não conseguiu responder. Então, legal, acho que deu para a gente entender bem aí. Então, o que eu vou falar com vocês? Cão de pelagem curta, posso usar condicionador. Cão de pelagem longa, posso utilizar o condicionador. No dia da tosa, posso utilizar o condicionador. Não esqueçam da técnica, 20% do que vocês utilizarem de shampoo é o que realmente vocês vão utilizar de condicionador. Então, se tem alguma dúvida sobre algum produto, vocês podem entrar em contato conosco através do 0800 da Centagro ou através do Instagram. A gente está totalmente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Dúvidas sobre o uso de outros produtos que a gente não falou aqui hoje, vocês podem entrar em contato também, que a gente está totalmente à disposição para ajudar vocês aí. Então, eu vou pedir para vocês tirarem um print dessa tela aí, me marcar a Centagro lá por gentileza, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Agradeço aí pela presença de todos que estiveram aqui, e no dia 25 nós vamos ter uma live com a Lígia Paula e o Fernando Italiani. O WhatsApp da Centagro é 16
3660 3300. Vocês podem entrar em contato conosco também através do WhatsApp. Certinho? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. E na quinta-feira, vocês já estão convidados desde já para participar da live com o Fernando Italiani e com a Lígia Paula, que vai falar um pouquinho sobre o marketing do banho tosa, que é algo que tem crescido muito, tem se tornado importante para nós, porque nós temos que ter um posicionamento hoje muito mais próximo do cliente e realmente a gente tem que atrair esse cliente cada vez mais para dentro da loja e nós temos que mostrar os nossos diferenciais para esses clientes. Então participe da live aí na quinta-feira e muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço aí por ter gostado de todas as explicações, Deb. Então, boa noite para vocês e até quinta-feira.